Arthur Lira entrou no modo pânico e desespero total com a sua sucessão. A gente sabe que o Arthur Lira perdeu o controle e virou somente um passageiro do desespero nesse trem fantasma do terror, porque o Elmar Nascimento está avançando nas negociações com o governo para conseguir o apoio do PT. E a gente sabe que o PT é o fiel da balança nisso tudo. O Lira treme porque há uma grande possibilidade dele ser preso depois que ele perder os poderes da presidência da Câmara. E existe uma desconfiança em Brasília, que nós já percebemos esses movimentos aqui no canal, que a Polícia Federal possa estar sendo utilizada ou pelo menos orientada por uma bússola política para pressionar desafetos, adversários e até mesmo pessoas de dentro do governo. É uma história muito estranha por conta das coincidências que estão acontecendo. E eu falei para vocês que há recados do judiciário contra o legislativo, principalmente a respeito das gracinhas que o Arthur Lira tem feito. Mas eu quero que você coloque 2 pontos nos comentários. Na verdade, 3. O primeiro ponto: você acha que o judiciário está usando a Polícia Federal para dar recados para Lira, o seu grupo e também para os bolsonaristas? Ponto 2. Lira vai ser derrotado na sucessão? E ponto 3. Ele vai ser preso? Quer a prisão do Lira? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Já faz um certo tempo, pessoal, que a Polícia Federal tem feito algumas operações que aqui no canal nós vimos como coincidências fortes que pareciam sinais ou até mesmo ameaças a Arthur Lira. Na semana passada, houve uma decisão da PGR, da Procuradoria-Geral da República, contra 3 deputados bolsonaristas do PL. E nós até comentamos isso aqui brevemente. O deputado mais famosinho deles era o Josimar Maranhãozinho. Até rimou. Enfim, a gente viu isso aí, algo assim. Qual é a relação disso com Arthur Lira? Esses 3 deputados, eles já estavam sendo investigados por conta de desvios do orçamento secreto. E se tem orçamento secreto, claro, tem kit robótica, tem Arthur Lira e tem toda aquela história do Lira do passado. Não que ele tenha a ver com kit robótica, orçamento secreto, com esses 3. Mas são coisas que se assemelham muito àquilo que o Arthur Lira tem problemas. E eu vi e comentei com vocês o seguinte: a PGR tá mostrando para o Arthur Lira o seguinte: nós não vamos encher o saco durante a campanha municipal a respeito do Bolsonaro, dos bolsonaristas, 8 de janeiro, nada disso. Nós vamos esperar passar tudo isso. Então, não encha o saco com o projeto de anistia de Bolsonaro. Nós denunciamos eles e vocês podem ser os próximos. Segundo a Veja, há uma grande desconfiança que a Polícia Federal esteja orientada, por conta das coincidências que estão acontecendo, contra adversários e até mesmo integrantes do governo Lula. Olha só que coisa maluca. O Hugo Mota, ele teve ali o seu reduto político escrutinado pela Polícia Federal. Ele é de Patos, da Paraíba, a família dele é de Patos, e aconteceu ali algumas investigações da Polícia Federal. Hugo Mota não é suspeito, Hugo Mota não está envolvido nessa história, mas o quintal dele está sendo vasculhado. Segundo a Veja, aliados do Hugo Mota acharam que a Polícia Federal está tentando minar o apoio do PT a ele na sucessão de Arthur Lira. A Polícia Federal está tentando enfraquecer o Lira. Ou melhor, o Hugo Mota. E existe uma desconfiança por conta de episódios muito coincidentes de problemas envolvendo adversários do governo e o governo com operações da Polícia Federal. Haveria uma orientação ou uma bússola política do Andrei Rodrigues, porque nós já tivemos casos com o Arthur Lira, até mesmo dentro do governo, porque o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, foi alvo também da Polícia Federal, ele que é um adversário do Flávio Dino. E até mesmo o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil da Bahia, também teve ali uma situação envolvendo a Polícia Federal, por conta da época que ele era governador da Bahia, durante a crise sanitária, ele estava ali enchendo um pouco o saco e pum, teve a operação. Então existem essas desconfianças com o Andrei Rodrigues. Nesse caso do Arthur Lira e do Hugo Mota, eu vejo que acontece por conta do projeto de anistia. O Hugo Mota, ele rachou o Centrão com a candidatura dele. Foi um erro do Arthur Lira. E agora eles precisam desesperadamente do apoio do PL.
Antes da entrada do Hugo Motta, o apoio do PL não era tão decisivo assim. Agora é. O Arthur Lira quer costurar um bloco do Republicanos, que é o partido do Hugo Motta, do PP, que é o partido dele, Arthur Lira, e do PL, para ser competitivo e enfrentar o Elmar Nascimento. Só que o PL barganha o apoio condicionando ao projeto de anistia. O projeto de anistia do Bolsonaro, sendo aprovado na Câmara e também no Senado, prosperaria no Judiciário? Não. O projeto não será aprovado ou aceito no Judiciário. Mas claro que tudo isso causa muita tensão entre os poderes. Então eu vejo que essa movimentação da PGR é para evitar o projeto de anistia. O Arthur Lira, claro, desconfia que o Lula terceirizou ao Flávio Dino algumas jogadas ou algumas decisões que foram feitas ou tomadas no STF. O Lula sofreu algumas derrotas, inclusive derrotas envolvendo o orçamento, e o Flávio Dino foi e revogou essas derrotas do Lula. Então o Lira tem essa desconfiança que o Flávio Dino esteja fazendo dobradinhas nos bastidores com o Lula. Eu acho também que há essa possibilidade, porque o Lula ele criou um pacto com o judiciário de contraposição aos poderes do legislativo. Então há sim essa possibilidade de jogo casado do Lula com o Flávio Dino. Enquanto isso, o Elmar Nascimento, que não tem nada a ver com essa história, ou tem a ver ali tangencialmente, continua avançando para a sua sucessão. O Robson Bonin da Veja trouxe a informação que o Elmar ficou muito contente porque ele acabou com o entusiasmo inicial do Lula, do Lira e do Hugo Motta. O Elmar Nascimento foi até o Lula e fez uma proposta para o Lula. Falou o seguinte: Lula, você não precisa se envolver, mas deixe o PT declarar apoio. Se o PT me apoiar, a gente isola o Lira, isola os bolsonaristas e levamos. E nós vamos ter algo muito mais tranquilo do que nós temos hoje. Eu e o PSD, eu e o Kassab, vamos colocar assim, obstruímos a votação da anistia na CCJ. Então não vamos também criar confusão e indisposição com o judiciário. Nós vamos ter um governo ou um período muito mais tranquilo. E o Hugo Motta, ou melhor, o Elmar Nascimento, está bastante confiante com relação a isso, porque o Motta tem dificuldade de conciliar o interesse do PT e do PL com a vice-presidência da Câmara. Há essa dificuldade. O Elmar também garantiu ao Lula que ele tem 300 votos. Nós vamos fazer um super bloco, vamos isolar o PL, vamos isolar o Arthur Lira e nós vamos ter 300 votos. É voto suficiente para a gente aprovar um monte de coisa. Muitos dizem que esse é um número exagerado por parte do Elmar Nascimento. Eu vejo, claro, que ele está tentando ali dar uma demonstração de força para conseguir o apoio do PT e do Lula, ou até mesmo para conseguir um ministério lá na frente, talvez o próprio Ministério do Juscelino Filho, ambos são do União Brasil, o Ministério das Comunicações. Pode ser que ele esteja querendo mostrar força? Pode, mas é uma jogada muito sedutora do Elmar Nascimento para convencer o Lula a embarcar nessa empreitada dele com o Gilberto Kassab. O Arthur Lira tem problemas, claro, porque ele perdeu os poderes, não é mais o grande maestro dessa sucessão, não tem controle nenhum, corre risco de ser perseguido e até mesmo preso. Porque essa reportagem da Veja que eu estou mostrando para vocês aqui ao lado foi lá de 2023. E um cacique do Centrão disse que o Arthur Lira criou indisposições com todo mundo. O Arthur Lira viraria o novo Eduardo Cunha. Ele não citou Rodrigo Maia, mas sim Eduardo Cunha. O Cunha foi preso, o Maia não. Ambos tiveram seus poderes reduzidos quando deixaram a presidência da Câmara e deixaram a política. Principalmente o Rodrigo Maia. Mas ele não falou que o Lira vai ser um Rodrigo Maia, ele falou que Lira vai ser o Eduardo Cunha. E caminha mesmo para uma prisão de Arthur Lira. Enfraquecido, isolado e com uma vingança no radar.